bem? Chegamos à semana 7 e agora nessa semana a gente vai conhecer um novo conjunto numérico. Vocês já aprenderam o conjunto dos naturais, o conjunto dos números inteiros e nessa semana a gente entra no conjunto dos números racionais. Na videoaula de ontem vocês já aprenderam quem são eles, se formam um novo conjunto, se tem fração, se tem decimal, se tem positivo, se tem negativo. É difícil? Não é, galerinha. Vocês vão ver que faz parte de vários conteúdos que vocês já aprenderam. A gente vai resolver vários exercícios propostos, ajudando vocês a tirarem as dúvidas. Um beijo e vem comigo! Tudo bem? Chegamos à semana 7. Professora Renata aqui com vocês. Nessa semana, nós vamos fazer exercícios sobre números racionais. Capítulo 5 do seu livro didático 2. Então, vamos lá. A gente começa retomando alguns conceitos bem importantes. Quem são os números, ou melhor, quais são os números que pertencem ao conjunto dos números racionais? Primeiramente, os números racionais, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. A letra Q de quociente, quociente que é o nome que nós damos ao resultado da divisão. Todo número racional é resultado de uma divisão. Dentro desse conjunto estão todos os números naturais que nós já estudamos, todos os números inteiros, todas as frações positivas e negativas, todos os decimais positivos e negativos, além das dízimas periódicas positivas e negativas. Prof, o que são mesmo dízimas periódicas? São aquelas divisões infinitas onde há repetição de um ou mais algarismos logo após a vírgula. Lembraram? A prof colocou aqui para vocês uma representação na reta numérica de parte do conjunto dos números racionais. Ele é um conjunto infinito, ele é o maior dos três que nós já estudamos. Vejam que nessa reta numérica nós temos o zero, que é um número natural, é número inteiro e também racional. Nós temos números inteiros positivos, como mais 1 e mais 2. Números inteiros negativos, como menos 1 e menos 2. Além desses números que nós já conhecemos, nós temos decimais, frações e dízimas. Se nós representarmos esses três conjuntos que nós já estudamos através de um diagrama de conjuntos, nós percebemos que o conjunto dos números naturais ele é o menorzinho que nós estudamos até agora. Lembrem-se que os naturais formam um conjunto grande, infinito, porém, dentre os três, ele é o menor. Quem que está no natural? O zero e todos os positivos. Os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros, que nós representamos pela letra Z. Quem é que faz parte dos inteiros, então? O zero, todos os números inteiros positivos e os inteiros negativos, que também são infinitos. E o conjunto dos racionais, ele é o maior de todos até agora. Dentro dele estão todos os naturais e os inteiros, mais as frações, os decimais e as dízimas periódicas. Olha, eu coloquei uma representação com números para vocês perceberem lá. O conjunto dos números racionais, desse conjunto fazem parte todos os números que nós conhecemos até o momento. E agora é hora de praticar. Praticar fazendo exercícios. Livro didático, página 27, exercício 5. Diz o seguinte: escreva cada número racional a seguir na forma de uma fração irredutível. Galera, lembrar que fração irredutível são aquelas frações que nós deixamos da menor forma possível, com os menores termos, que são termos numerador e denominador. Atenção ao item A, 0,28, 28 centésimos. O 28 centésimos nós podemos representar pela fração 28 sobre 100. Eu leio 28 centésimos. E essa fração ela não está na forma irredutível. Por quê? Porque eu posso dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador por algum número comum. Poderia ser o 2, mas eu escolhi o 4, que é maior, e aí a gente encontra a fração irredutível mais rápido. Então, quanto maior o número que você escolhe para dividir o teu numerador e o teu denominador ao mesmo tempo, mais rápido você chega na fração irredutível. Quando nós dividimos 28 por 4, nós encontramos 7, e 100 por 4, 25. E aí eu penso assim, existe algum número que divida o 7 e o 25 ao mesmo tempo? Não, portanto, 7,25 avos é a forma irredutível de 28 centésimos.
28 centésimos e 7/25 são frações equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque elas estão escritas de formas diferentes, porém representam a mesma quantidade. Lembraram disso? Item B. Agora eu quero transformar o número menos 6,4 numa fração irredutível. Para isso, eu começo transformando ele para uma fração. Imagine o 6,4 sem vírgula, ficaria 64. Nós temos um algarismo, uma casa após a vírgula, o 4, portanto é sobre 10. Se o teu número decimal é negativo, a fração correspondente a ele também será negativa, menos 64 décimos. Os 64 e 10 são números pares, portanto, nós podemos dividi-los por 2. Simplificando essa fração, então, eu tenho 32 quintos negativos. Tranquilo? Vamos ao item C. No item C, eu vou transformar o número 5 centésimos negativo em uma fração, também negativa. Olha, imaginei o 0,05 sem vírgula, ficou 5. 2 casas, 2 algarismos após a vírgula sobre 100. Dá para a gente simplificar dividindo o numerador e o denominador dessa fração por 5. 5 dividido por 5 deu 1, 100 dividido por 5 deu 20. Olha, fração menos 1/20. Vamos ao item D. 4 milésimos, olha lá, eu tenho 3 casas após a vírgula, décimos, centésimos, milésimos. 4 milésimos, na forma de fração, eu posso escrever 4 sobre 1000. E 4 e 1000, tanto são divisíveis por 2 quanto por 4. Eu já vou pegar o maior número. Dividindo 4 por 4, eu obtenho 1, e 1000 por 4, 250. Portanto, encontramos a fração irredutível de 4 milésimos, 1/250. 4 milésimos e 1/250 são equivalentes, pois representam a mesma quantidade. O item E é um item curioso, porque ele está pedindo para a gente escrever na forma de uma fração irredutível o algarismo zero. Lembrar, galera, que o zero ele é natural, ele é inteiro e também é racional. O zero dividido por qualquer número dá zero. Então, quando eu representei 0 décimos, eu poderia ter colocado 0 sobre 5, 0 sobre 100, qualquer denominador. Tranquilo? Agora eu vou para o item F, menos 1,5. Lembrando que se o decimal é negativo, a sua fração correspondente também será negativa. Se eu imagino 1,5 sem vírgula, fica 15. Uma casa após a vírgula, 1 zero. 15 décimos. Agora eu vou dividir o meu denominador e o meu numerador por 5. 15 dividido por 5 deu 3, 10 dividido por 5 deu 2. Ficamos com menos 3 meios. E dentro desse exercício 5, eu tenho um tópico que pergunta o seguinte: quantas frações nós podemos escrever para representar um número decimal? Olha a resposta, gente, infinitas. Olha para o canto direito da tela. A fração 5 décimos é equivalente a 10/20, que é equivalente a 1 sobre 2, que é equivalente a 15/30, que também é equivalente a 25/50. Todas essas frações representam a mesma quantidade e são representações do número 0,5. Portanto, eu posso ter infinitas frações que representam um número decimal. Na mesma página ainda, nós vamos para o exercício 6. Diz assim: complete cada linha da tabela com as diversas formas de representar um número. Percebam que a tabela tem 3 colunas: fração decimal, fração irredutível e número decimal. Fração decimal são frações cujo denominador é um número múltiplo de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Já a fração irredutível, que nós usamos no exercício anterior, são frações com os menores termos possíveis. Termos são numerador e denominador da fração. Nós podemos chamar a fração irredutível também de fração simplificada. Já o número decimal é o número que tem vírgula. Na primeira linha dessa tabela, nós temos a fração irredutível, 1/5. Eu vou achar, então, a fração decimal. Para achar a fração decimal, eu tenho que achar uma fração que tem o denominador múltiplo de 10. Então, eu pensei em frações equivalentes. Olha o que eu pensei. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador da fração 1/5 por 2.
Quando eu multiplico 1 por 2, eu tenho 2, e 5 por 2 eu tenho 10. Estão vendo que eu encontrei a fração decimal 2 décimos? Para encontrar o número decimal, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Eu divido de cima pelo de baixo. Quando eu divido 2 por 10, eu obtenho 0,2. É o mesmo que quando eu divido 1 por 5, porque são frações equivalentes. A divisão vai ser idêntica, é igual. 60 centésimos na segunda linha. Agora eu tenho a fração decimal. Eu quero a fração irredutível. Os 60 e os 100 são divisíveis ao mesmo tempo por 2, por 4, por 5, por 10, mas eu vou dividi-los por 20. Quanto maior o número que eu escolho, mais rápido eu encontro a fração irredutível. 60 dividido por 20 dá 3 e 100 dividido por 20 deu 5. Já encontrei a fração irredutível, 3/5. Para encontrar a forma decimal, basta eu dividir o 3 por 5 ou o 60 por 100. Quando eu efetuo essa divisão, eu tenho 6 décimos ou 0,6. Estão vendo como é fácil? Na terceira linha, eu tenho o número decimal. Eu vou começar encontrando a fração decimal. Aquele decimal ali, eu leio 2 centésimos. Estão vendo que eu representei a fração decimal 2 sobre 100? Agora, eu vou simplificar a fração dividindo tudo por 2. Quando eu divido 2 por 2, eu tenho 1, 100 por 2, 50. Está ali a fração irredutível, 1/50. Na última linha, nós temos também a fração decimal, 15 décimos. Eu vou começar simplificando essa fração dividindo tudo por 5. 15 dividido por 5 dá 3 e 10 dividido por 5 deu 2. 3 meios é a fração equivalente. 15 décimos e 3 meios correspondem à mesma quantidade. Para encontrar o número decimal, eu divido 3 por 2, ou 15 por 10. A metade de 3 é 1,5. E se eu dividir 15 por 10, daria o mesmo 1,5. Galerinha, lembraram lá? Tranquilo? Lembrando que termos de uma fração, numerador e denominador. Agora, a gente vai lá no livro didático, na página 41, lá no exercício 1. Atenção nesse exercício. Analise cada afirmação a seguir, escrevendo V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ao primeiro item. Mais 2 dividido por menos 5 está dizendo para a gente que é igual, que é a mesma coisa que menos 2/5. Galera, esse item é verdadeiro. Por quê? A divisão, ela pode ser escrita na forma de fração. O primeiro número que a gente tem ali, o mais 2, ele é o nosso dividendo, e o menos 5, o nosso divisor, 2 dividido por 5. Na divisão de números inteiros, se vocês lembrarem, nós aplicamos a regra de sinais, mais com menos dá menos, portanto, esse item é verdadeiro. Vamos ao segundo item. O 0 é um número inteiro, mas não é um número racional. Verdadeiro ou falso? Falso. O 0, galera, ele é natural, inteiro e racional. Ele pertence aos 3 conjuntos, portanto, esse item é falso. Terceiro item. Menos 3 dividido por mais 9 é igual a mais 1/3. E aí? Verdadeiro ou falso? Não é para chutar, hein? Vamos fazer. Ele é falso e eu vou mostrar o porquê. Eu posso representar a divisão na forma de uma fração. Então, eu poderia representar 3 dividido por 9. Atenção à regra de sinais. Menos com mais dá menos. Se a gente simplificar essa fração, dividindo todos os termos por 3, eu teria menos 1/3. Então, o que tornou errado esse item foi o sinal. Beleza? Vamos ao próximo item. Todo número inteiro é um número racional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo número inteiro é racional. O conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Lembraram do diagrama de conjuntos lá do início da revisão? Agora, olha o próximo item. Todo número natural é um número racional. Também é verdadeiro. Atenção! O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números racionais. Galera, olha ali o diagrama de conjuntos. Todo número natural é racional, porque o conjunto dos naturais está dentro dos racionais. O mesmo acontece com o conjunto dos inteiros. Vamos ao último item desse exercício.
As dízimas periódicas não são números racionais. Esse item é falso. Falamos lá no início da revisão. As dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Gente, quando vocês forem resolver um exercício de verdadeiro ou falso, pensem nas definições, nos conjuntos, não chutem. Pensem no que vocês conhecem, ok? Agora, a gente ainda no livro didático, na página 41, vai resolver o exercício 2. Ele diz o seguinte: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Observe que há parênteses que ficarão em branco, quer dizer que pode ser que algum desses parênteses, um ou mais, a gente não coloque nada. Então, vamos começar no primeiro item ali. Primeiro, olha, 64 sobre 8 é a mesma coisa que 64 dividido por 8, que dá 8. Lembrar que o negativo, quando ele precede, quando ele está antes do parênteses, ele está pedindo o oposto. Portanto, pede o oposto de menos 8, que é mais 8. Se nós observarmos a primeira coluna, nós não temos o número mais 8. Portanto, esse a gente deixou em branco. Olha lá. Vamos para o segundo. 20 sobre 5 ou 20 quintos é a mesma coisa que 20 dividido por 5. Lembrar que a fração pode ser representada na forma de divisão e vice-versa. 20 dividido por 5 dá 4 positivo. Está lá no item 5. Vamos ao próximo. Menos 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 dá 3. Olha a regra de sinais na divisão. Menos com mais dá menos. Nós temos o menos 3 no primeiro item. Vamos ao próximo. Eu vou dividir menos 16 por 16. 16 dividido por 16 dá 1. Menos com mais dá menos. Menos 1 a gente encontra lá no item 6. Perceberam que é só você lembrar nesse exercício que a fração é uma divisão? Atenção! 0 dividido por 10. 0 dividido por qualquer número dá 0. Nós temos 0 no segundo item. Próximo. 1 dividido por 2. Gente, a metade de 1 é meio. Nós não temos na primeira coluna números decimais, portanto, esse item fica em branco. Vamos ao seguinte. Menos 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 dá 8. Menos com mais dá menos 8. Menos 8 a gente encontra no item 4. E para finalizar, a divisão 2 por 1. 2 dividido por 1 dá 2. Portanto, nós temos o mais 2 no item 3. Fácil o exercício, hein, gente? Agora, nós vamos para o livro de atividades, página 15, exercício 1. Lá no exercício 1, nós temos o seguinte. Observe na imagem a seguir os números que indicam o tamanho de alguns animais marinhos. Olha a imagem que nós temos lá. Tubarão-baleia com 18,8 metros, tubarão-frade com 12,27 metros, lula gigante com 12 metros, polvo gigante do Pacífico 9,8 metros, retangueiro ou rei dos arenques 8 metros, tubarão branco 7 metros, manta 7 metros e elefante marinho do sul 6,5 metros, ok? Trouxe para vocês a mesma imagem aqui para ficar mais fácil da gente responder os itens. Então, vamos lá. Item A. Quais desses números são números inteiros? Gente, número inteiro não tem vírgula. Então, para a resposta do item A, são números inteiros o 12, o 8 e o 7. Vamos ao item B. Escreva os demais números na forma de fração. Trouxe novamente a imagem para ficar mais fácil. Agora, atenção. Vou pegar o primeiro número ali que tem vírgula, 18,8. Ele é um número decimal e todo número decimal eu posso transformar em infinitas frações. Eu vou imaginar o 18,8 sem a vírgula, ficou 188. Uma casa após a vírgula, um zero embaixo no denominador, sobre 10. Ele não pediu nesse exercício para a gente deixar na forma de fração irredutível, mas essa fração eu poderia deixar. Se eu dividir os termos por 2, o numerador e o denominador, eu vou ficar com 94 quintos. Tranquilo?
Próximo número decimal é o do tubarão-frade, é o 12,27. Para transformar esse número numa fração, eu imaginei ele sem vírgula, ficou 1227. Como nós temos duas casas após a vírgula, sobre 100. Não existe nenhum número que divida ao mesmo tempo 1227 e o 100, portanto, já está na forma irredutível a fração. Próximo número decimal é o 9,8 metros, o polvo gigante ali, né? O 9,8 eu posso representar através da fração 98 décimos. Eu imaginei o 9,8 sem vírgula, ficou 98, uma casa após a vírgula, um zero no denominador. Essa fração pode ser simplificada. Se eu dividir tudo por 2, eu vou ficar com 49 quintos. 49,5 não tem nenhum número que divida esses dois ao mesmo tempo, portanto, é a nossa fração irredutível. Para finalizar ali, no último, no elefante marinho do sul, nós temos o número, olha lá, 6,5. O 6,5, ele também pode ser escrito por uma fração, 65 décimos. E aí eu vou simplificar essa fração, dividindo tudo por 5. 65 dividido por 5 deu 13 e 10 dividido por 5 deu 2, 13,5. Fácil, né? Para finalizar, na página 15, nós vamos fazer o exercício 2. Gente, o 2 fala o seguinte, olha, lá no livro de atividades, represente os números racionais com duas frações diferentes. Atenção então, nós temos 4 itens. Item A, 5,5. O 5,5 eu posso representar através da fração decimal 55 décimos. E para obter uma segunda fração, eu posso simplificar essa primeira fração que eu encontrei. Se eu dividir o 55 por 5, eu tenho 11 e o 10 por 5, eu tenho 2. Perceberam que eu acabei de encontrar duas frações diferentes? Eu encontrei a primeira fração e fiz a simplificação para encontrar a segunda. Então, olha lá, ó, forma irredutível. Encontramos duas frações para representar o número decimal 5,5. Vamos ao item B. Lembrar que se o número decimal é negativo, a sua fração correspondente também será negativa. Imagine esse número sem vírgula, fica 36. Duas casas após a vírgula, sobre 100. Encontrei a primeira fração. Para encontrar a segunda fração, eu posso simplificar a primeira, olha como fica fácil. Então, ali faltou o sinalzinho, é negativo também a segunda fração. 36 dividido por 4 dá 9 e 100 dividido por 4 deu 25. Agora eu obtive a segunda fração, só arrume ali, é menos 9,25 avos. Estão vendo? Duas frações. Vamos ao item C. Olha, também encontrei a forma irredutível. O item C eu tinha um número inteiro, 15. Gente, toda fração, todo número inteiro que não tem denominador, eu posso colocar 1, porque 15 dividido por 1 dá 15. Para encontrar agora uma fração equivalente, o 15 sobre 1, ele já está na forma irredutível. Então, eu vou usar a tática das frações equivalentes. Ao invés de dividir, agora eu vou multiplicar. E você poderia multiplicar por qualquer número, por 3, por 4, por 1000, contanto que o número que você multiplicou em cima, você também multiplica embaixo, não pode trocar. O que você faz em cima, você tem que fazer embaixo da fração. 15 vezes 2 deu 30 e 1 vezes 2 deu 2. Acabamos de encontrar duas frações para representar o 15 inteiros. E o último, 2,2. Se eu imagino 2,2 sem vírgula, eu tenho 22. Uma casa após a vírgula, um zero no denominador. Para a gente encontrar a segunda fração, encontra a forma redutível. Eu poderia também fazer a fração equivalente, multiplicando por qualquer número. Eu vou fazer irredutível, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Eu fiquei com 11 quintos. Olha, acabamos de encontrar as duas frações. Galera, que fique claro que nesse exercício eu encontrei duas frações, mas nós temos infinitas frações que podem representar o número decimal. Portanto, eu mostrei algumas delas, ok? Existem outras respostas. Galerinha, para a semana 7, a gente resolveu os exercícios propostos na videoaula. Pratiquem, resolvam muitos exercícios, busquem no livro de atividades, no livro didático, todos os exercícios possíveis para que vocês possam estar treinando. Eu desejo a vocês uma ótima, uma excelente semana e até semana que vem.